Nossa primeira pauta é espionagem. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, voltou a dizer que o Brasil aguarda uma resposta formal dos Estados Unidos sobre as denúncias de monitoramento de agências americanas aqui no país. É uma situação que, evidentemente, exige uma explicação do governo dos Estados Unidos da América. Nós tivemos a violação denunciada de dados da presidenta Dilma, agora da Petrobras, práticas que, evidentemente, não são adequadas a países que mantêm uma relação de amizade, de parceria estratégica como o Brasil e os Estados Unidos. Então, portanto, nós aguardamos a explicação do governo norte-americano, prometida para o próximo período, justamente para que nós possamos saber exatamente o que está acontecendo, por que tudo aconteceu. Bom, o camarote hoje, aí em Brasília, foi o primeiro dia de funcionamento da CPI, que vai investigar aí as denúncias de espionagem americana aqui no Brasil. É a CPI da espionagem, como está sendo chamada aqui em Brasília, viu, Sérgio? E a CPI, ela pede algumas coisas já nessa primeira reunião. Um dos objetivos dessa CPI é tentar conseguir esses 20 mil documentos que estão informatizados, que foram fornecidos pelo Edward Snowden, que está na Rússia, para alguns jornalistas, inclusive o jornalista que está aqui no Brasil, do The Guardian. Então, esse seria um dos objetivos da CPI. Outra vai sim convocar autoridades brasileiras com alguns objetivos. O primeiro é para saber como é que está se preparando, como é que quais são as iniciativas das autoridades brasileiras em relação a essas investigações, quais foram as iniciativas até o momento. Outra coisa que está sendo questionado pela CPI, que a CPI pede também, Sérgio, é em relação à primeira licitação aí do campo de Libra, do pré-sal, né? Então, um campo de petróleo ali numa área muito profunda. Então, eles querem saber se a Petrobras ela tem segurança em relação aos seus dados. Por quê? Porque a primeira acusação era que a primeira informação, inclusive notícia, revelação feita pelo programa Fantástico, que a presidente Dilma estava sendo monitorada. E a segunda é que a própria Petrobras. Olha, hoje eu conversei no Palácio Planalto com vários assessores, com outros interlocutores da presidente Dilma Rousseff fora do Palácio Planalto. Uma coisa é certa, aquilo que a presidente, inclusive, sinalizou ontem, é que não era uma investigação em relação a terrorismo, e isso não está em foco no Brasil, e sim as questões econômicas. Então, a Petrobras vira um alvo importante por causa disso. Então, é uma investigação que teria a marca de uma investigação comercial feita pelos Estados Unidos. E isso tem incomodado muito a presidente Dilma Rousseff. Ela está deixando em stand-by, como a gente diz, ela está deixando ali para ver se vai fazer essa viagem ou não. A gente chegou a antecipar aqui que a viagem tinha subido no telhado, isso logo quando estourou na segunda-feira passada. E agora, com essa questão da Petrobras, Sérgio, é que essa viagem da presidente Dilma realmente subiu no telhado. A determinação da presidente para todo o governo é aguardar o que é a posição dos Estados Unidos. E o que a presidente deseja é que, pelo menos, o presidente Obama determine, Sérgio, uma investigação para apurar eventuais irregularidades, excessos cometidos por essa agência americana que está fazendo essas investigações, inclusive em vários países, inclusive aqui no Brasil. Então, essa é a expectativa. Tem um prazo até a viagem à ONU, a expectativa é que ela não se posicione em relação a essa viagem de Estado que é marcado para o final de outubro. Essa viagem para a ONU, que é em Nova York, que acontece no final de setembro. E a presidente Dilma, a expectativa é que faça um discurso forte. O tom desse discurso pode variar. Primeiro, vai depender muito mais dessa resposta do governo americano. Se ficar uma resposta mais ou menos, aí o tom deve ser muito duro. E aí sim a viagem pode ser cancelada. O que todo mundo fala é que essa viagem de Estado a Washington, no final de outubro, era uma viagem para tratar de relações comerciais. Então era uma viagem para ter uma agenda positiva.
Então, se for para ficar nessa agenda que existe hoje da espionagem, que é uma agenda negativa, aí não teria qualquer sentido a presidente Dilma Rousseff ir para essa viagem a Washington marcada para o final de outubro, Sérgio. E aí, nesse caso, a presidente acabaria cancelando essa viagem de outubro. Agora, de qualquer maneira, o prazo está vencendo, que é a expectativa de uma resposta do governo americano para amanhã já. E hoje foi divulgada a notícia: a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos violou a privacidade dos próprios americanos. Alguma surpresa para os americanos aí, Pontual? Bom, a gente já sabia por causa das revelações do Snowden, né, que isso estava acontecendo. O que houve é a divulgação de documentos oficiais da Justiça americana, afirmando, e é uma prova mesmo, de que até 2009 a NSA, a Agência Nacional de Segurança, agiu ilegalmente, fazendo escuta de um número que é em torno de 15 mil telefones americanos, telefones de americanos aqui dentro do país, sem autorização judicial. A explicação que o governo deu é que foi mal compreendida a ordem do tribunal que permitiu que a NSA fizesse a investigação, fizesse escuta telefônica, e aí eles passaram do limite e fizeram essa escuta ilegal. Está mal explicado, mas é a primeira vez que tem uma prova concreta, oficial, de que a NSA agiu ilegalmente, talvez a ponta do iceberg, né? Está cada vez aí se complicando mais a agência de espionagem americana com o avançar das notícias.